Simão olha para cima para ver a posição do sol, a fim de saber se ainda há tempo para participar da cerimônia sagrada. Mas aí ele vê que o tempo passou, não dá mais tempo. Ele perdeu a gotinha do sangue do cordeiro e a veste dele está toda encharcada de sangue. Daí ele procura saber quem era aquele condenado. E alguém conta a história de Yeshua em Davi. Jesus, filho de Davi. Gente, vocês estão percebendo a profundidade dessa lição? Simão, o sirineu, não sabia quem era Jesus. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Mas Jesus ganhou ele ali, naquele momento. Ele estava indo para uma cerimônia de purificação, para receber uma gota de sangue do Cordeiro Pascal. E ele se encontra com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como você vê, fica tão claro aqui. Não é preciso conhecimento de Jesus. É preciso um coração para Jesus. Um coração voltado para Deus, para aquilo que Deus manda. Um coração de obediência. Agora que tudo passou, Simão perdeu a cerimônia, ele tem que voltar para casa. A sua família o espera para ver a veste branca de linho salpicada de gotinhas de sangue. E ele vai percorrer de novo os outros 1.600 quilômetros de volta para casa, mas com uma túnica encharcada de sangue, não do cordeiro. E com aquela cena que não sai da cabeça dele. Porque a partir dali, né, Simão, o sirineu, acompanhou tudo. Tudo que aconteceu com Jesus. Hoje Deus tem algo muito importante para falar com você. Muito. Você que está aí me ouvindo. Deus hoje marcou um encontro com você. Você não sabia. Você por acaso está aqui. Mas Deus marcou o seu encontro com o Filho dele. Ele vai falar do Filho dele. Vai falar para você, vai falar para mim sobre o Filho dele, Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa que faz tudo direitinho. Você cumpre todas as regras, todos os mandamentos da igreja. Você anda em conformidade com os mandamentos de Jesus, de Deus, né? Mas você não conhece Jesus, esse Jesus fragilizado, ensanguentado, que caiu na beira do caminho, tua causa, por mim. Que deu até a sua última gota de sangue por cada um de nós. É esse Jesus que nós não podemos perder de vista. Muitas vezes nós, no nosso trabalho, né, na nossa vida cristã, e falando de Jesus, a gente começa a ficar só com a imagem do Jesus ressurreto, do Jesus rei, do Jesus vitorioso, do Jesus que hoje comanda, reina na nossa vida, e acabamos esquecendo o preço que isso custou, o preço que ele pagou por tudo isso, por essa vitória de hoje. E eu vejo que hoje Deus quer nos colocar como ele fez com Simão, o sirineu. O Simão era um homem, era um judeu que fazia tudo certo. Tudo certo. Ele seguia todas as normas
do judeu, ele estava indo para uma cerimônia muito importante, mas ele se encontra com Jesus. Com o Jesus estava dando ali, né, a sua vida por todos. Ele conhece Jesus naquela condição. E isso não sai da cabeça dele. Isso não deveria sair da nossa cabeça também. Nós não deveríamos esquecer jamais desses momentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi por mim, foi por você. Então, seguindo na história do Simão, Simão tinha uma longa jornada de volta, né? Carregava agora dentro do seu coração a imagem de um homem inocente, com a face toda machucada, com o corpo todo ensanguentado. Dentro da mala de Simão estava uma túnica de linho branco, encharcada de sangue. Então, quando Simão chega em casa, imagina a cena, né? Então, a família toda está esperando, porque todos ali eram judeus, crentes em Deus Pai. Então, a família toda estava esperando para ver aquela túnica salpicada de sangue, né? A participação do dono da casa, né, do chefe de família, que trazia bênção para a casa toda, né, para todos, né, era uma bênção que se trazia para casa, né. Então tá todo mundo esperando. E quando o Simão chega em casa, ele tira a veste encharcada de sangue e conta a história que contaram para ele de Yeshua. E todos choram juntos e se convertem ao nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Porque Simão esteve face a face com Messias. Ele ajudou a carregar uma cruz que não era dele, não era de Jesus, era minha, era sua. Simão tem a túnica não salpicada de sangue, mas encharcada de sangue do Salvador. Isso daí tá descrito em Romanos 16:13, é que às vezes a gente lê e não presta muita atenção, né? E a gente também encontra, você vê que aqui no livro de Marcos 15:21, ele diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo, né? Porque nada na Bíblia é por acaso, né? Então, em Marcos ele diz que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Aí quem é esse Alexandre? Quem é esse Rufo, né? Então, os historiadores, eles dizem que eram realmente os filhos de Simão, o Cirineu, né? Os filhos que escutaram a história de Simão quando ele voltou lá de Jerusalém, contando sobre Jesus, né? E sobre tudo que tinha acontecido com ele, né? Então, o apóstolo Paulo, ele se refere a um grande missionário da região de Corinto, na cidade de Cencreia, que na verdade era um porto de Corinto. Então, e segundo os historiadores, este Rufo, que Paulo se refere, tinha um irmão também muito fervoroso e fiel à palavra, e seu nome era Alexandre. Então, ambos os filhos de Simão, que é citado em Marcos, que Simão tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo, né? Então, é só ligar, né? É só ligar. Eles ficaram a serviço do mestre, né? E é o que o Senhor nos chama hoje. Está chamando eu, está chamando você. Para que nós tenhamos na nossa mente esse Jesus que pagou o preço por todos nós, pagou o preço
por cada vida humana que está aqui na terra. Aliás, não só humana, toda vida que está aqui na terra, Jesus resgatou. E ele pagou um preço altíssimo. Nós não podemos esquecer do preço que o Senhor Jesus pagou por cada um de nós. Ao olhar científico, é impossível para um ser humano passar tudo que Jesus passou e ainda estar com vida quando levantaram ele na cruz. Porque o que Jesus vivenciou foi além do que era o costume da época na crucificação. Por quê? Porque por ele falar que ele era o Filho de Deus, que ele era rei, por todas as coisas, o que foi feito para ele, o castigo que foi aplicado nele, tudo foi muito maior do que era o costume da época para a crucificação de delinquentes, de pessoas que eram condenadas pela lei. Muito mais. Então, aos olhos da ciência, um ser humano comum não aguentaria o que Jesus aguentou, que é mais uma prova que se estava diante do Filho de Deus. Alguém totalmente diferente das pessoas desse mundo. Ele não era desse mundo. Ele estava aqui, mas ele não era. O poder dele, só Jesus, o Filho de Deus, seria capaz de viver tudo que era necessário para que eu e você fôssemos libertos. Então, ele saiu lá das mais altas alturas para viver tudo isso por mim e por você, por amor. Por amor. Então, minha gente, o que Deus está falando para nós? Que os nossos propósitos, eles têm que ser confrontados com os propósitos do Senhor Jesus. Não adianta buscarmos o pouco se ele tem muito para nos dar. Veja bem, Simão foi buscar umas gotinhas de sangue e ganhou uma veste encharcada do verdadeiro sangue, do verdadeiro Cordeiro Pascual. Mas por que isso aconteceu? Por causa do coração de Simão. É necessário estar atento às leis de Deus para discernir o tempo de Deus que se cumpre em Cristo Jesus. Nós temos que ter um coração voltado, sim, para as leis de Deus, em obediência a Deus. Nós temos que ter um coração obediente ao Senhor. Nós temos que estar voltados para as coisas do céu. Porque só assim Jesus virá para as nossas vidas. Veja, nós temos que ter uma posição para que Jesus venha. Porque nós, de nós mesmos, não temos condição de ir até Deus, até Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação que não estamos em condição de ir até Jesus, mas Jesus vem até nós. Veja, Simão estava indo para um ritual, para uma cerimônia de Deus. Ele estava com Deus e isso fez com que ele se encontrasse com Jesus. Então, esse respeito das coisas de Deus, a nossa obediência às leis de Deus, nos colocarão de encontro ao Senhor Jesus. E quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós seremos totalmente lavados no sangue precioso do Senhor Jesus. Como Simão. Simão foi buscar umas gotinhas de sangue, uma cerimônia, e no entanto ele esteve face a face com Jesus e recebeu o maior troféu, o maior prêmio. Não era mais aquela túnica salpicada de sangue, ele recebeu
Jesus Cristo em sua vida, no seio da sua família e mais que tudo isso, a vida eterna, uma nova vida, uma vida que vai além de religião. Nosso coração tem que estar em Cristo Jesus, a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus e a nossa salvação está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Por essa história, por essa passagem maravilhosa da Bíblia. Para mim foi enriquecedor. Eu espero que para você também. O centro da vontade de Deus é Cristo Jesus em nossa vida. Vamos orar. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer. Agradecer por mais esse dia, agradecer por este programa, Senhor, agradecer pela Tua palavra, agradecer pela mensagem que o Senhor trouxe para todos nós hoje. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não olha para os nossos pecados, o Senhor não olha para os nossos defeitos, o Senhor olha dentro dos nossos olhos, assim como Jesus olhou dentro dos olhos de Simão. E muitas vezes, por mais que nós estejamos caminhando em linha reta, completamente dentro dos preceitos religiosos, dos preceitos do mundo, estejamos fazendo tudo certo, Senhor, se nós não nos encontrarmos com o Cristo, que deu a sua vida por nós, que pagou um altíssimo preço por cada um de nós. Se nós não tivermos esse encontro com Jesus, não adianta, Senhor, porque é esse encontro com Jesus, o Teu Filho, que traz toda a mudança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só assim, inclusive, nós conseguiremos entender o Teu propósito para cada um de nós. Só assim nós teremos clareado a Tua palavra para nós, Senhor. Saberemos realmente aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor nos ensina. Saberemos andar nos Teus mandamentos. Não tem outro jeito, Senhor. É só contigo. Não tem ritual, não tem preceito religioso, não tem norma eclesiástica que pode nos trazer aquilo que só Jesus, o Teu Filho, pode nos dar: a salvação e a vida eterna. Te agradecemos, Senhor, que o sangue precioso de Jesus derramado no Calvário, no Gólgota, na cruz, desde o primeiro momento, desde a primeira chibatada, possa renovar a aliança com o Teu reino de todos que hoje estão aqui. Aqueles que estão enfermos sejam curados nessa aliança. Aqueles que estão chorando tenham as suas lágrimas enxugadas nessa aliança. Aqueles que estão perdidos sejam encontrados nesta aliança. E aqueles, Senhor, que estão sem saber por onde ir, encontrem o caminho de Cristo Jesus. E todos aqueles, Senhor, cheios de conhecimento, possam ter em mente e no coração a simplicidade da mensagem do amor de Deus e da justiça de Deus em Cristo Jesus. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém
e graças a Deus. Povo querido, estamos terminando o nosso programa hoje e eu estou assim com o meu coração preenchido por essas palavras e por essa mensagem de hoje. E em nome de Jesus eu espero que você seja renovado com a vida de Simão, o Cirineu, né? Essa pessoa bíblica que a gente passa tão batido, né? E no entanto tem tanto para nos ensinar. Que o Senhor Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.